Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira, no nosso trabalho, palestra, vibrações e passes. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês que também estão em casa, nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, o primeiro recadinho é básico. Vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para não ficar curioso no bzz, 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 né? E querer ver o que tem lá no WhatsApp. Combinado? Nós queremos agradecer muito a quem pôde vir aqui na semana passada, no sábado e no domingo, no nosso bazar de Natal. Foi um sucesso. Então, olha, muito, muito obrigado. Quem pôde vir, participar, tenho certeza que adquiriu trabalhos muito bonitos feitos pelas nossas trabalhadoras aqui da Casa de Paz e Amor. A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas e nós não temos ajuda governamental. E no mês de dezembro, nós entregamos para 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, porque a assistência social só retorna em março. Então, precisamos 3 vezes a quantidade. Quem puder colaborar, por favor, nós temos na entrada do salão lá a cesta com todos os itens, né? Quem puder trazer uma cesta inteira, ótimo, 2, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade, o que puder ajudar, nós agradecemos. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, faz uma doação que eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema, faça uma prece para aquele que possa continuar nos ajudando e a gente consiga mais um final de ano atender todas essas famílias, tá bom? E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é um problema, né? O pessoal faz as comidas gostosas para a gente poder levar para casa, mamma mia. E hoje temos lasanha, coisa que eu mais gosto. Lasanha bolonhesa e 4 queijos. Meu Deus do céu. Então, olha, está tudo prontinho lá, é só passar depois ali na nossa lanchonete, já leva para casa, garante a janta, garante o almoço de amanhã. Olha, com certeza deve estar uma delícia, tá bom? Só passar na nossa lanchonete. E você que está em casa, dá uma passadinha aqui, vem aqui e já retira, tá? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco? Cadê minha amiguinha? Aninha. Nós trabalhadora aqui da casa, trabalhamos muitos anos juntos aos domingos de manhã aqui, né? Tenho certeza que ela vai nos trazer uma mensagem, um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial, e a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final, tá bom? Mensagem 27 do livro Respostas da Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Pacificar. Não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não se irrite, sorria, não fira, balsamize, não se queixe, compreenda, não condene, abençoe, não exija, sirva, não destrua, edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa em nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei de amor são o aparecimento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito.
mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse nosso trabalho de Evangelho, Vibrações em Paz. Rogamos que ilumine nossa querida Aninha, para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender os ensinamentos, compreendê-los e, ao sairmos daqui, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Vocês perceberam, né? Um detalhezinho, não preciso falar, né? Olha a altura do microfone e olha aqui. 10 anos juntos trabalhando aos domingos. Não precisa nem falar, eles perceberam a diferença. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Hoje nós vamos falar um pouquinho do último livro recomendado pelo Departamento de Doutrina para a nossa leitura desse ano. Vou contar um segredo para vocês, não contem para ninguém. O ano acabou. Não contem, tá? Não espalhem para não assustar ninguém lá fora. Então, nosso último livro, a intenção de divulgarmos o livro é para ampliarmos o nosso conhecimento, para que a gente consiga refletir, não é? Na nossa vida, nos nossos sentimentos, e a partir daí ter um direcionamento diferenciado. Esse livro, Jesus e Nós. Um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, da editora Leal, 36 capítulos. 36 mensagens que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz, nos lembrando dos ensinamentos de Jesus. Então, mensagens que nos acolhem, que nos direcionam, que nos estimulam. De vez em quando a gente percebe ali um puxãozinho de orelha, mas é um pai, né? Nos chamando a atenção, porque Bezerra já começa as suas mensagens dizendo, meus filhos. Então, aí a gente já sente esse amor desse mentor espiritual a envolver a cada um de nós na leitura das mensagens do livro. Divaldo Franco nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Ele tem 97 anos de idade, é um menino. Desde a infância, ele se comunica com os espíritos, cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Esses termos não é conhecido pelos mais jovens. A escola normal, antigamente, era a escola que formava os professores primários, que hoje é o professor de Funde 1. Tá bom? É um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, que é a sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas. Então, o Divaldo ele tem sido também o pregador da paz. Então, ele se reúne com o povo em praça pública, e aí ele fala da paz. Mas ele começa a trazer a reflexão a partir da autopacificação. Então, se nós queremos ver a paz conosco mesmo, dentro do nosso lar, dentro do nosso entorno, no mundo que a gente deseja que seja um mundo pacífico, tem que começar dentro de cada um de nós, que foi lido na mensagem também. Há mais de 70 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, ele fundou a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, ela acolhe, ela atende a milhares de pessoas carentes da cidade, em Salvador. Então, já tem conquistado admiração e respeito, não só do Brasil, como do mundo todo. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu em Riacho do Sangue, Ceará, no dia 29 de agosto de 1831, e desencarnou no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Bezerra, ele tinha um sonho,
que era cursar medicina. E ele realmente cursou medicina, se tornou um médico, com muitas dificuldades materiais para que ele conseguisse realmente fazer o curso, né? E o objetivo dele era de atender as pessoas carentes. E isso ele o fez, tanto que ele é considerado o médico dos pobres. Bezerra era tão desapegado da materialidade que ele combinou ali com um amigo e com a esposa que só cobrariam as consultas de quem pudesse pagar. E a maioria não podia pagar. E aí vem as dificuldades, né, financeiras para manter o próprio lar, a esposa, os filhos. Mas ele sempre dava um jeitinho aqui e ali, mas é para uma outra ocasião falar só de Bezerra. Mas um médico que realmente exerceu a sua função na política, como presidente da Federação Espírita também, um divulgador adepto e defensor muito acirrado em algumas vezes da doutrina espírita, mas sempre com muito amor. E todas as resoluções da vida que ele tinha que fazer, primeiro ele entrava em sintonia com Maria de Nazaré, e ali ele pedia orientação, através da oração, para que ele encontrasse um caminho realmente em que ele pudesse auxiliar. Aqui na nossa Casa de Paz e Amor, particularmente, Dr. Bezerra, junto com o professor Eurípides Barçanufo, elaborou a nossa Casa de Paz e Amor por 100 anos na espiritualidade, para que a gente pudesse hoje estar aqui, sendo acolhidos, recebendo, né, o carinho, o abraço de todos dessa casa, buscando conhecimento. Então, por 100 anos, ele elaborou a nossa casa. Por isso é o mentor criador do Paz e Amor, junto com Eurípides Barçanufo. Mas, voltando ao livro, nós vamos primeiro lembrar que todos nós somos espíritos criados por Deus. Espíritos imortais, pertencentes à mesma família espiritual, porque nós temos o mesmo Pai. E no momento da criação, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento nenhum. E esse conhecimento ele vai sendo adquirido, ampliado, à medida em que nós vamos existindo, através das vidas sucessivas das reencarnações. Então, o objetivo das reencarnações para todos nós é alcançarmos a evolução espiritual. E essa evolução espiritual ela acontece através da transformação moral. E esses livros eles vêm nos auxiliar a nos perceber, a olhar para dentro de cada um de nós e falar, poxa, isso aqui não está de acordo com o Evangelho de Jesus. E aí a gente vai percebendo as modificações que nós temos que fazer na nossa vida. E a partir daí, rumo a essa evolução espiritual. As leis divinas ou morais que nós devemos estar seguindo para alcançar essa evolução espiritual, elas estão arquivadas em nossa consciência. Só que com o passar do tempo, quando nós falamos os homens ou nós, é a humanidade como um todo, tá bom? Não somos nós aqui do salão, é a humanidade e nós fazemos parte dessa humanidade. Então, com o passar do tempo, nós fomos nos afastando dessas leis divinas. Nós fomos ficando cada vez mais embrenhados pela materialidade, pelo apego. Eu acho que aqui não tem ninguém apegado à materialidade, né? Só eu. Nossa, Tânia, eu preciso repensar muito. Você viu? Que bom, né? Mas é uma dificuldade que a gente tem de desapegar. O orgulho, o egoísmo, a vaidade e os vícios morais. Deus, nosso Pai, Ele nos envia durante toda a trajetória da humanidade espíritos, os profetas lá antigamente, que vêm para nos lembrar desses ensinamentos e dessas leis divinas. Eles vêm para cá para nos trazer de volta para esse caminho. Mesmo assim, a humanidade vai se afastando das leis divinas. E aí encarna entre nós Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que vem nos mostrar, através dos seus ensinamentos e exemplos, como alcançar essa evolução espiritual, tendo o seu evangelho, os seus ensinamentos como alicerce, como uma base para a nossa caminhada. E logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei, a fala de Jesus é a seguinte: não vim destruir a lei ou os profetas, mas para lhes dar cumprimento. Então, os profetas vieram antes. Então, nós temos vários, Ezequiel, Jeremias, Moisés, Isaías e tantos profetas aí. E Jesus coloca, eu não vim aqui destruir tudo aquilo que eles trouxeram, mas eu vim mostrar como cumprir aquilo que eles já trouxeram.
E aí nós nos lembramos sempre dos 10 mandamentos que foram trazidos pelo profeta Moisés, que é um código de moral para toda a humanidade. Então, ali nos 10 mandamentos, vem nos trazer como não prejudicar a ninguém e a nós mesmos. E aí Jesus pegou esses 10 mandamentos e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se nós realmente amamos a Deus, nosso Pai, nós amamos toda a sua criação. E nós fazemos parte dessa criação. Então Jesus ele veio trazer o ensinamento, o ensino moral, e nos mostrar como agir uns com os outros e conosco mesmo. Quer ver como é fácil? Ele deixou 2 regrinhas básicas, tranquilo para a gente exemplificar. Nos colocar no lugar do outro. Fácil, não é? A gente se colocar. Primeiro a gente olha, a gente julga, a gente já condena e esquece de se colocar no lugar do outro. Será que eu agiria diferente daquela pessoa? Se eu estivesse vivendo a situação que ela está vivendo? Uma regrinha. A outra regrinha que Jesus deixou, fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos façam. Então, tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo desejar para o outro. Olha que fácil, 2 regrinhas. Não é, né, gente? Não é fácil. Mas a gente está caminhando, a gente está buscando esse entendimento do Evangelho, a proposta de Jesus. Os outros à nossa volta são os estímulos para a nossa caminhada. Então, todos que estão conosco, todos, são um estímulo para a nossa caminhada. Aí alguém aqui deve pensar, ai, Ana, mas dentro do meu lar eu tenho uma pessoa tão difícil de relacionamento, e de repente nós é que somos difíceis também, né? Como é que vai ser o estímulo para a minha caminhada? Vai, porque é com ele que nós temos que caminhar. E vou contar mais um segredo para vocês, para todos nós. Nós não caímos de paraquedas dentro desse grupo familiar, dentro desse lar. Lá na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos, nós entramos num acordo. Nós vamos juntos pertencer à mesma família para aprender, para reconciliar, para os reajustes. Então, é o objetivo da reencarnação e é o objetivo do nosso grupo familiar, caminharmos juntos. E aquele familiar mais difícil, é com ele que a gente tem que aprender. Tá bom? E Jesus também veio ensinar a toda a humanidade que a verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus. Então, ele veio dizer realmente que a verdadeira vida não é aqui no plano terreno, é no plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, mas para um aprendizado. E quando ele fala em reino dos céus, reino de Deus, a gente fica pensando, né, onde é que está esse reino? Em que local, em que país que está o reino de Deus? E não é um local físico. O reino de Deus está dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos sentindo cada vez mais esse reino dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, o Evangelho de Jesus vem nos ensinar como chegar a ter esse reino de Deus. E os meios também de nos reconciliarmos com Deus. Aí, né, a gente pode pensar assim, mas eu não preciso me reconciliar com Deus. Eu nem briguei com Ele. Mas às vezes a gente briga. A gente fala assim, ai meu Deus, por que eu? Em algumas situações. Não é? Então a gente já está ali cobrando, fazendo uma cobrança para Ele. E Ele entende muito as nossas posições. E aí o Evangelho de Jesus vem nos mostrar isso, como estar em sintonia, em conexão com Deus, nosso Pai. E neste livro, Bezerra vem, através das suas mensagens, nos lembrar das nossas responsabilidades do compromisso que assumimos antes da reencarnação, de buscar a nossa melhoria. Então, nas mensagens, ele vem nos lembrar que nós assumimos um compromisso, sim, antes de virmos para cá, reencarnados. Um compromisso de buscarmos a nossa melhoria, de estarmos realmente entendendo toda essa proposta aqui no mundo material, para que a gente consiga evoluir espiritualmente. E ele veio também, através das mensagens, nos mostrar os ensinamentos de Jesus, que por muitos foram esquecidos, foram deturpados, e aí Bezerra vem nos lembrar a respeito disso. Se não me falha a memória, o que nós chamamos de Quinta-feira Santa, foi quando Jesus ali falou para os seus apóstolos, ele sabia que ele já ia voltar para o plano espiritual, e ele disse para eles que Deus mandaria um outro Consolador. E se ele fala um outro Consolador, não é ele.
não é? E para nós espíritas, esse outro consolador é a nossa doutrina. Porque a doutrina espírita ela tem como objetivo nos esclarecer a respeito da espiritualidade, a respeito do caminho, a respeito de Jesus. É uma doutrina que acolhe, que aconchega, não é? E a partir daí a gente passa a entender um pouquinho melhor a vida no plano terreno e a vida no plano espiritual. Não tem mais como vir um outro espírito evoluído para nos ensinar o que Jesus já trouxe. Ele já trouxe tudo que nós devemos saber. Porque a prática do que ele falou é o amor. E o amor em ação é a prática da caridade. Mas não é esse amor aqui da terra, esse amor posse, esse amor egoísta. É o amor espiritual, o amor que transcende, onde todos nós vamos nos perceber como irmãos espirituais. Então ele já trouxe tudo. O Evangelho realmente é o nosso manual, é a nossa base, o nosso alicerce para conseguirmos a nossa evolução. Até chegarmos um dia no patamar de termos a perfeição relativa, como está no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Então nós vamos chegar um dia num patamar de Jesus, de Bezerra. Ai, Ana, no patamar que Jesus está, Bezerra, sim. Esse é o objetivo das nossas reencarnações, de chegarmos nessa evolução, de estarmos realmente num mundo feliz, num patamar de Jesus. Um dia, cada um tem o seu tempo, né? Não dá para a gente falar, o meu tempo é esse, vai durar, né, tantos séculos, para chegarmos a ser Jesus, para sermos Cristo. Mas esse é o objetivo, de nós alcançarmos esse patamar evolutivo. E aí Bezerra nos diz assim: vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Então ele fala, viva Jesus, estude e conheça Jesus. E a partir daí, começa a vivê-lo pelo exemplo, divulgue os ensinamentos de Jesus, pelo pensamento. E como é difícil nós estarmos atentos aos nossos pensamentos. Quando a gente percebe, a gente já pensou o que não devia. E aí nós atraímos. O pensamento, ele atrai. Então, olha, exemplo pelo pensamento, nas palavras. A palavra, ela edifica, mas ela afunda também. Então, tomar muito cuidado com a palavra. Será que o que eu estou dizendo, eu gostaria de ouvir? E nas ações. Então, ele diz isso, seja o exemplo. Vivencie o Evangelho de Jesus. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E a resposta: vede Jesus. Não tem outro caminho para todos nós. É entender essa proposta do Mestre Jesus e trabalhar dentro dessa proposta. Isso não significa que nós vamos pegar a nossa mochilinha e sair andando por aí. Não é? Na época em que ele esteve aqui com os apóstolos, eles saíam, eles iam divulgar. Nós vamos fazer isso, como Bezerra nos alerta aqui, nos lembra, através do exemplo. Nós vamos viver o Evangelho conosco mesmo, dentro do nosso lar e com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então, assuntos para nós refletirmos, além desses que nós já falamos, que Bezerra nos traz. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus. A primeira dádiva que Deus nos dá é a vida. E aí ele continua: preservar a vida em todas as expressões é nosso dever. Então, a vida como primeira dádiva. Preservar essa vida. E Bezerra continua: defender o direito à vida, mas também respeitar todas as vidas. O respeito à vida. Então, a nossa doutrina espírita, ela tem também esse objetivo, que é essa transformação moral através de exemplificação, através do amor que Jesus nos trouxe. E a luzinha já acendeu. Então, mais um trechinho para nós encerrarmos, que nós pegamos parágrafos dos livros de assuntos que são realmente, né, do nosso dia a dia. Ele coloca que a família é a base da sociedade e ela não pode ficar relegada a segundo plano. Então, a importância do nosso grupo familiar. E ele coloca também
que é no lar, junto ao nosso grupo familiar, que nós vamos nos reabastecer, falando em energia. E aí a gente volta naquele assunto. Mas é tanta confusão dentro da minha casa, é tanta explosão aqui, ali, é um vulcão que explode aqui, é o outro que explode ali. Mas se a gente parar para pensar, como é bom entrar dentro de casa. Não é? Quando nós estamos viajando, que delícia viajar. Mas como é bom voltar para casa. Como é bom encontrar os nossos entes queridos, mesmo aquele que é mais difícil. Então ele coloca muito bem ali que é na família em que nós vamos nos reabastecer nas nossas energias. É o nosso porto seguro. E junto ao grupo familiar também, só encerrando, ele diz assim: não importa que o seu nome esteja vinculado a este ou aquele setor de religião ou de princípio filosófico. Aqui Bezerra ele aborda as diferentes religiões. E nós paramos para pensar que dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma casa, existem lares com mais de uma religião. E aí ele coloca, né, que não importa o que cada um está seguindo. O que importa em todas as religiões é nos transformar numa pessoa melhor. Então, não importa se está aqui, se está ali, se está na casa de paz e amor, não importa. Jesus não criou religião nenhuma. Ele nos trouxe o amor. É a vivência no amor. Então, o que precisa em toda a humanidade é o respeito à escolha de cada um. Então, se eu estou num lar que tem mais de uma religião, eu vou respeitar o meu familiar, como ele deve respeitar a minha escolha também. Que é o que está faltando hoje em dia, não é? O respeito à escolha de cada um. Então, e cada um de nós tem um compromisso assumido, inclusive com relação à religião que nós vamos seguir. Aqui eu vou falar de mim. Eu não nasci num berço espírita. Eu vim de outras religiões, não foi de outra, de outras. E eu agradeço a Deus o período que eu estive em cada uma delas. Porque eu precisava daquele instante, daquele estágio em cada uma delas, daquele aprendizado em cada uma delas. Então, essa gratidão e esse respeito por todas as religiões, Bezerra coloca aqui, que é muito importante para o nosso crescimento. Fica aí a sugestão do livro, para dar de presente para nós, para presentearmos um familiar, um amigo. As mensagens vêm com muito amor, de um espírito que realmente é um pai para cada um de nós, Bezerra. E ele coloca que quem conhece Jesus não pode mais ser o mesmo, não consegue mais ser o mesmo. Quando a gente entende Jesus e percebe que Ele está aqui do nosso lado, está aqui dentro do coração, não dá para ser mais o mesmo. E que Jesus e Bezerra nos abençoe. Agradecendo a Ana Teresa, que nos trouxe tantos ensinamentos, não é? E que nos faz um convite à leitura. Porque espírita sem livro debaixo do braço é meio espírita, né? Precisamos estar sempre nos abagajando de conhecimentos que nos são trazidos com tanto amor pela espiritualidade maior. Bem, agora passamos para a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez à nossa casa, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Como nós vimos nos sentindo ao longo desses anos todos. A nossa família nucleana, como a gente costuma se autodenominar. Nesse instante, se observe. Melhor fechar os seus olhos para você se concentrar. Tome pé do ambiente que você está. Sinta que você está com o espaldar do banco nas suas costas, sentado com as mãos sobre as suas pernas, olhando como se houvesse um horizonte à nossa frente. Respirar profundamente, aurir as energias que aqui estão à nossa disposição. Trazer para o nosso mundo íntimo esse momento. Principalmente esse mês de dezembro, onde inclusive a espiritualidade sempre nos alerta que a espiritualidade maior
colhe de nós nesse mês mais energias amorosas, porque falamos de Jesus, porque Ele é o aniversariante do mês. Não vamos deixá-lo sem esse protagonismo, mas que nós busquemos já projetar o nosso Natal com muito amor, mesmo que na sua família falte alguém, não importa, porque o Natal acontece entre encarnados e desencarnados, e não há distância para aqueles que se amam. Vamos assim, juntos, ligados que estamos por sentimentos superiores, colaborar com a espiritualidade, orando pelo planeta como um todo, dando especial atenção ao continente europeu, que passa por guerras, o Oriente Médio, o continente africano, além de muitos outros pontos onde nós percebemos as dificuldades se acirrando, que nós possamos, queridos amigos, orar para onde houver uma lágrima, um sofrimento. Que mãos amigas possam acolher, orientar, ouvir, escutar. É uma grande caridade. Que não existam tantas famílias destruídas, mas que haja união entre todos. Vamos pedir por aqueles que estão internados nas penitenciárias, lembrando-nos da frase: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Vamos orar por aqueles que estão padecendo da dor física em hospitais, às vezes num catre solitário, doente, sem o apoio que venha lhe dar socorro. Oremos pelas crianças que muitas vezes sofrem assédios, muitas vezes sofrem dentro do seu lar. Vamos orar pelo idoso, cujo momento mais frágil da sua vida precisa do nosso alento, da nossa paciência, a ciência da paz. Por fim, vamos pedir pela nossa família, porque é lá que nós fazemos diferença. É lá que nós podemos ser gentis, amorosos, fraternos, bons ouvintes. Deixemos de ser julgadores, mas acolhendo a cada um dentro da sua limitação, segundo a nossa ótica. Por fim, pedimos por nós mesmos, que sejamos perseverantes no bem, que não percamos uma só oportunidade de servir ao bem, mesmo que seja com um bom dia, com um sorriso, com uma gentileza. Que nesse momento, preparados que estamos, vamos juntos ao médium que se preparou, amorosamente estará à nossa disposição. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. O médium vai lhe envolver em energias amorosas para aquilo que você está precisando. Que nós possamos, sim, atender a todos que aqui estão pelo passe. Assim, a hora que você estiver tomando a sua energia, absorvendo-a, vamos juntos mentalizar um branco brilhante que vem do alto e que nos envolve da cabeça aos pés, renovando os nossos pensamentos,
cuidando em termos de saúde do nosso sistema nervoso central. Essa luz permanece agindo em nós, porque agora, à altura da nossa testa, uma luz dourada vem iluminar-nos, renovando, transformando os nossos pensamentos em pensamentos positivos, amorosos, superiores. À altura da nossa garganta, um azul prateado ilumina essa região, de maneira que possamos usar esse aparelho fonador, que é único na criatura humana, para orientar, para esclarecer, para conduzir ao bem. À altura do nosso coração, somos visitados por uma luz rósea, amorosa, quentinha, agradavelmente quentinha, como o sol é o amor. E também recebemos o benefício para o nosso aparelho cardiorrespiratório, recebendo uma cota de saúde e de equilíbrio. Por fim, a região gástrica é visitada, desde o esôfago, envolvendo o estômago, rins, suprarrenais em saúde, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, que tudo possa receber uma cota de saúde, de maneira que estejamos espiritualmente e emocionalmente e ainda espiritualmente beneficiados por esse tratamento. Uma cúpula protetora vai nos manter protegidos, amparados, e a depender da nossa postura mental, no viver e conviver lá fora, e se fraquejarmos, possamos lembrar deste momento e novamente entrar em sintonia do bem, se retemperar e prosseguir adiante. Como eternos pedintes que somos, vamos ainda pedir pelas águas que serão fluidificadas pelos espíritos especializados dos laboratórios espirituais, que colhem na natureza, que colhem nas cachoeiras, nas matas, nas grandes quantidades de águas que existem, e vão elaborando o medicamento indicado a cada um de nós. Se você não trouxe hoje, ou não disponibilizou um copo de água, se você nos acompanha pelas mídias virtuais, que nós possamos, hoje à noite, antes de dormir, quando vamos fazer a nossa prece de fim de dia, coloquemos um copo individual a cada um. Façamos uma oração. Liguemo-nos a este momento que estamos vivendo. E automaticamente, seu anjo guardião fluidificará a sua água. E você vai utilizá-la como um medicamento espiritual que é. E se você faz uso de medicamentos físicos, prefira utilizá-los com a água fluidificada, que vai dar uma amplitude maior para os efeitos que você espera. Assim, agradecidos, porque você se animou a vir até aqui, venceu barreiras, veio buscar do que precisa, recebeu. Que você possa voltar para o lar na paz e na harmonia. E assim, com Jesus, vamos sentindo cada palavra quando nós... Fonte de luz, paz e amor em Jesus.